Olá a todos, tudo bem com vocês? Como tem passado esses dias? Espero que bem. Gente, eu ainda não tive tempo de lançar a nota das provas de vocês, tá? Mas, como eu falei, eu já corrigi tudo. É que está muito corrido, o que que acontece? Esse final de semana, com certeza, eu vou lançar todas as notas de vocês, tanto a de farmacotécnica quanto a de cosmetologia. Tudo bem? Sem falta eu vou lançar. Provavelmente até domingo eu tenha lançado. Eu já corrigi tudo. Como as minhas provas foram poucas perguntas de alternativa, então eu tive que ficar corrigindo uma a uma, devido a ela ter sido mais dissertativa. Então, assim, como eu corrigi uma a uma, então demora mais, porque são bastante alunos para corrigir. Então, hoje nós vamos falar sobre as formas farmacêuticas sólidas de supositório, óvulos e velas. Hoje a nossa aula é sobre isso. Bom, mas antes de a gente começar a falar sobre as formas farmacêuticas de supositório, óvulo e velas, eu quero dizer para vocês que essas formas farmacêuticas, a supositório, ela tem relatos de que o supositório ele vem de mais de 1500 anos antes de Cristo. Em alguns papiros de Ebers, tá, foram descritos como eram feitos os supositórios naquela época. Então você imagina, 1500 anos antes de Cristo já existia o supositório. É claro, os supositórios daquela época não eram igual os que a gente tem hoje, pois assim, conforme foi passando o tempo, surgiram-se novas matérias-primas para poder fazer a fabricação desses supositórios. Então, também no papiro, e Hipócrates também, ele descreveu, se eu não me engano, entre 470 a 370 a.C., ele se referia à preparação do supositório. Como que eles faziam? Eles faziam com sabão e mel. Isso mesmo, sabão e mel. Eles faziam os supositórios daquela época. Olha só, para vocês verem que isso já é uma forma farmacêutica bem antiga. E o que, que eles colocavam nesse supositório daquela época, que era feito de sabão e mel? Colocavam materiais como alguns vegetais, tem relatos que, se eu não me engano, até de chifre de algum animal, eles raspavam, faziam a preparação de um supositório. Claro, naquela época eles não chamavam de supositório, eles deveriam colocar um outro nome. Mas eles colocavam, fazia aquela mistura do sabão e mel e aplicava naquelas pessoas, tá ok? Então assim, isso é só uma historinha que eu contei para vocês, mas para vocês verem que há relatos do uso de supositório bem antes do que a gente possa imaginar, tá ok? Mas agora falando para vocês, como que a farmacopeia ela descreve o supositório, o óvulo e velas? Então, na farmacopeia está descrito que são formas farmacêuticas sólidas de vários tamanhos e formatos. Ela é adaptada para a introdução nos orifícios retais, vaginal ou uretral do corpo humano. Pode conter um ou mais princípios ativos, dissolvido numa base adequada. Então, isso é o que a farmacopeia fala para a gente o que é um supositório, óvulo e vela. Então, se eu perguntar, me cite o que a farmacopeia fala sobre a forma farmacêutica supositório, óvulo e vela. Então, vocês vão ter que colocar assim, são formas farmacêuticas sólidas que apresenta vários tamanhos e formatos, elas são adaptadas para a introdução em orifícios. Quais são esses orifícios? Orifício retal, vaginal e uretral, tá? Do corpo humano. Ela pode conter um ou mais princípios ativos dissolvido numa base adequada. Então, vamos lá. Um supositório. Qual que é a forma de introdução de um supositório? Qual que é a via de introdução de um supositório?
Isso mesmo, via retal. E qual que é a introdução ou a via de administração de um óvulo? Isso mesmo, via vaginal. E qual que é a via de administração de uma vela? A vela ela é administrada por via uretral, pela uretra, tá? Ela é introduzida pela uretra. Então, supositório, a via de administração é via retal, o óvulo via vaginal e a vela por via uretral. Tá ok? Deu para entender um pouco sobre isso que eu falei? Então, continuando com a nossa aula, a primeira coisa que iremos falar é sobre o supositório. Então, a gente fala que o supositório, como vocês já sabem, ele é por via retal, tá? Mas como que é um supositório? O supositório, ele nada mais é que uma forma farmacêutica sólida. Ele pode apresentar vários formatos. Ele pode apresentar aquele formato mais redondo, pode apresentar um formato que parece, como que eu posso falar para vocês? Tipo um missinho, sabe? Que a ponta dele é mais corcunda, tipo o formato de um triângulo, tá? O supositório, ele é introduzido, como a gente falou, por via retal. Por quê? Ele, ao se introduzir por via retal, ele tem o seu ponto de fusão, que é em torno de 37 graus. Ele não pode passar de 37 graus ou 32 graus. Por quê? Qual que é a temperatura do nosso corpo? No máximo até 37 graus. Então, quando você introduz aquele supositório, a tendência dele é fundir. O que seria fundir? Aquela forma cônica que está grossa, ela vai automaticamente no nosso corpo, devido à temperatura do nosso corpo, ela vai se fundir, ela vai se transformar em meio líquido ou meio aquoso para poder liberar o princípio ativo, tá ok? A via retal é permitida numa ação sistêmica ou localizada. Então, o supositório ele vai ser sempre introduzido por uma via retal, como a gente falou. Ele vai ter a sua ação sistêmica ou local, tá ok? Então, toda vez que vai se aplicar um supositório, ele vai ter a sua ação tanto sistêmica ou local. Professor, mas como assim local? Imagine que você tem uma hemorroida e você precisa aplicar um supositório. Então, o supositório vai agir apenas naquele local onde está aquela hemorroida, tá ok? Quando a gente fala que ele tem uma ação sistêmica, o princípio ativo ele vai passar para a circulação geral. Então, ele não vai agir só naquele local, ele vai passar para a circulação. Lembrando, o que vai passar para a circulação é o princípio ativo, tá ok? Deu para entender a diferença entre ação sistêmica e local? Ação sistêmica é quando o princípio ativo vai passar para a circulação. E ação local é quando se tem uma ação no próprio local onde está atuando, que nem eu citei a hemorroida, tá ok? Deixa eu ver o que mais. Em relação à ação terapêutica sistêmica, pode apresentar efeito analgésico e antirreumático, antitérmico e antiemético e antigripais. Então, o supositório ele pode ter essas ações também. Ele não vai ser só para, como eu falei para vocês no caso de hemorroida. O supositório ele pode ter ação analgésica, ele pode ter ação reumática, antitérmico e antieméticos e antigripais. Tá ok? Se eu perguntar para vocês assim, tá, se eu perguntar aqui para a sala, quem quer um... Por exemplo, você está com dor de cabeça. Suponhamos, tá? Você está com dor de cabeça. Você prefere Você prefere aplicar um supositório por via retal ou vocês preferem tomar
um paracetamol para dor de cabeça, um comprimido. Todo mundo, claro, vai escolher um comprimido. Ou tem alguém aqui na sala que quer por via de supositório? Se perguntar, é claro, são poucas pessoas que vão querer ser por essa via, no caso supositório. Então, uma das grandes desvantagens do supositório, além do desconforto terapêutico, é o preconceito que as pessoas ainda têm dessa forma farmacêutica do supositório. Então, uma das grandes desvantagens do supositório é o preconceito que a pessoa tem de poder estar qucolocando um supositório por via retal, certo? Bom, uma das grandes vantagens que o supositório tem, quais são? Bom, uma das grandes vantagens são a substituição das preparações administradas por via gastrointestinal. Então, você consegue fazer um medicamento que vai ser absorvido por gastrointestinal? Consegue. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa tem problema na mucosa e ela não consegue fazer a absorção do princípio ativo por via oral. Então, o que o médico vai escolher para ela? Um supositório. Então, a grande vantagem do supositório é que ele pode substituir preparações administradas por via gastrointestinal. Mas aí é como eu falei, você tem que analisar o princípio ativo para ver se ele pode ser feito em via de supositório, tá ok? Outra vantagem dos supositórios são para pacientes com impossibilidade de deglutir. Então imagine que você tem uma cápsula ou um comprimido que ele seja enorme, que você vai apresentar problemas de deglutição. Isso acontece em muitos pacientes, como crianças e idosos, que têm problemas de deglutir cápsulas. Até mesmo tem gente na sala que deve ter problemas de deglutição, problemas de engolir cápsulas. Parece que a cápsula fica parada na garganta. Então, para pessoas que têm problemas de deglutição, o supositório ele é uma boa relação para quem tem esse problema. Isso é uma das grandes vantagens do supositório. Pode ser administrado em pacientes que têm problema de deglutição. O supositório ele também evita o efeito de primeira passagem. Então, medicamentos que por via oral sofrem o metabolismo de primeira passagem, já pelo supositório ele não tem esse problema, pois o supositório vai evitar o efeito de primeira passagem. Qual seria esse efeito de primeira passagem? Só para relembrar na cabeça de vocês. É quando você toma um comprimido, ele vai, por exemplo, para o estômago, onde ele vai ser degradado para depois cair na corrente sanguínea. Então, assim, apresentando o efeito também de primeira passagem, tá ok? Já no supositório, ele já vai direto para a corrente sanguínea. Eu vou depois mostrar para vocês como que eles vai para a corrente sanguínea, tá ok? Também há diversos princípios ativos que são melhor absorvidos por via retal do que por via oral. Então, princípios ativos que têm problema, como a gente já falou, de ser absorvido por via oral, você pode fazer esse princípio ativo no supositório e evitando assim também que você não tenha a ação do medicamento, tá ok? Ele pode substituir medicações parenterais, tá? Como hipodérmica, intramuscular, tanto em pacientes pediátricos quanto em geriátricos, tá ok? Bom, mas o que leva um médico a escolher a forma farmacêutica de supositório? Bom, devido ao que acontece? O médico vai analisar e ver qual a possibilidade de escolher a forma farmacêutica em supositório. Então, uma das grandes razões para os médicos escolherem as formas farmacêuticas supositório é quando o paciente tem uma patologia gástrica.
Então imagine, se o paciente tem uma patologia gástrica e você toma o medicamento por via oral, o que vai acontecer? Pode ser que aquele medicamento não tenha sua absorção por total ou a absorção que você necessita. Então, uma das razões para o médico escolher o supositório é quando você tem uma patologia gástrica, quando também o medicamento ou o princípio ativo ele é inativado pelo suco gástrico. Então imagine, você toma um medicamento que tem um princípio ativo, aonde o pH do seu estômago neutraliza o efeito daquele medicamento. Então o que o médico vai fazer? Ele vai escolher na forma farmacêutica de supositório, pois o supositório, como a gente já viu, ele não vai para o estômago. Tá? Então, evitando assim a inativação do ativo pelo suco gástrico. Também, quando existe um problema de ingestão, como a gente falou, problema de deglutição. Então, por exemplo, também, uma das razões para que o médico possa escolher o supositório. Suponhamos que o paciente tenha feito uma cirurgia no trato bucal, mas ele precisa do medicamento. O que o médico vai fazer? Vai supor, vai indicar um supositório para aquele paciente que fez cirurgia no trato bucal. Outra razão para o médico escolher também a forma farmacêutica de supositório são para pacientes em coma. Por que para pacientes em coma? Você não tem como dar o remédio por via oral. Então, uma das formas farmacêuticas que o médico administra quando o paciente está em coma é o supositório, tá ok? Outra razão para que o médico passe essa forma é quando há medicamentos que podem provocar náusea e vômito ao paciente. Então, por exemplo, o paciente toma um medicamento e ao tomar aquele medicamento, ele sente náuseas e vomita. O que o médico pode fazer? Pode prescrever um supositório para evitar essa náusea, esse vômito provocado pelo aquele medicamento. Lembrando, mas o supositório vai haver aquele medicamento que o paciente teve náusea e vômito. Então, ele não passará o remédio por via oral, mas sim passará o supositório com o ativo que irá fazer o mesmo efeito que por via oral. Tá ok? Como eu falei também, uma outra razão que tem para o médico escolher a forma farmacêutica de supositório é quando você tem pacientes pediátricos, que são crianças, e também para pacientes geriátricos, que são aqueles pacientes idosos, tá? Então o médico ele escolhe a forma farmacêutica supositório por essas razões a esses pacientes. Então, gente, até agora deu para entender o que é um supositório, qual a vantagem do supositório, qual a desvantagem do supositório e quais as razões que o médico prescreve um supositório. Então, continuando, como eu falei para vocês, o supositório ele pode ter ação local e ação sistêmica. Só recapitulando, por exemplo, quando você vai ter uma ação local? Exemplo que você tem uma inflamação das veias hemorroidais, vai causar as famosas hemorroidas. Então, o que você vai fazer? Você pode aplicar um supositório, aonde ele vai agir nessa inflamação dessas veias hemorroidal, tendo assim uma ação local. Vai agir apenas no local. Ele não vai para a corrente sanguínea, tá ok? Por ação local, você pode ter, como eu falei, para um supositório anti-hemorroidal, ou ainda você pode ter um supositório que ele tem ação antiparasitária. Como assim, professor, antiparasitária?
como por exemplo um antiparasitário contra o oxuro, que aí esse também vai ter a ação local, tá ok? Deu para entender? Ação local é quando você tem uma ação no local e ele não cai na corrente sanguínea, tá? Bom, agora eu vou falar para vocês como que o supositório ou o princípio ativo que está no supositório vai atingir a corrente sanguínea, evitando o efeito de primeira passagem. Quando o supositório é aplicado via anal, o que acontece? As veias hemorroidal média e as veias hemorroidal inferior são a que vai transportar o princípio ativo para a corrente sanguínea. Tá vendo aqui, ó? Essas veias aqui, ó, as veias hemorroidal média e as veias hemorroidal inferior vai transportar o princípio ativo para a corrente sanguínea. Tá vendo aqui, ó? Aí o princípio ativo vai até a corrente sanguínea, vai passar pelas veias ilíacas e depois vai ser o princípio ativo vai parar no coração, onde vai ser distribuído para o local desejado, tendo assim uma ação sistêmica, evitando assim o efeito de primeira passagem. Tá, beleza? Deu para entender? Então, eu vou explicar para vocês o que seria o metabolismo de primeira passagem. Você tomou um comprimido. O comprimido vai para o estômago, vai dissolver, o princípio ativo vai para o fígado, onde no fígado ele vai sofrer metabolismo, aonde esse metabolismo vai ser o metabolismo de primeira passagem, para depois cair na corrente sanguínea. Então, toda vez que o princípio ativo vai para o fígado e é metabolizado, ele sofre o metabolismo de primeira passagem, tá ok? Deu para entender o metabolismo de primeira passagem? É quando o princípio ativo vai para o fígado, ele é metabolizado e depois ele vai cair na corrente sanguínea. O supositório, quando ele tem ação sistêmica, ele não vai cair na corrente sanguínea. Mas lembrando, ele vai cair na corrente sanguínea. Ele só não vai sofrer metabolismo de primeira passagem quando ele for em direção à circulação geral pelas veias hemorroidal média e veia hemorroidal inferior. Beleza? Quando o princípio ativo for para as veias hemorroidal superior, aqui, ó. Quando ele vai pelas veias hemorroidal superior, tá vendo aqui, ó, que é essa aqui, se o princípio ativo, por mais que ele tenha sido por supositório e ele for em direção à veia hemorroidal superior, ele vai passar pela veia porta. Essa veia porta vai levar esse princípio ativo ao fígado, onde ele irá sofrer o metabolismo de primeira passagem para depois ele cair no sistema circulatório, aonde vai até o coração e depois ele vai ser distribuído ao local desejado. Então, vale ressaltar que quando o supositório e o princípio ativo desse supositório for pelas veias hemorroidal inferior e veia hemorroidal média, ele não sofre metabolismo de primeira passagem. Se eu perguntar na prova, foi aplicado um supositório, aonde o médico não quer que tenha efeito de primeira passagem. Esse supositório ele deve ir pelas veias hemorroidal inferior
e veias hemorroidal médias, ou ele deve ir pela veias hemorroidal superior? Lembrando que eles devem ir para a veia hemorroidal médias e veia hemorroidal inferior, pois essas duas veias levam direto para a circulação geral, não tendo assim o metabolismo de primeira passagem. Já quando o princípio ativo vai para as veias hemorroidal superior, ele vai passar pela veia porta, que vai levar o princípio ativo para o fígado, sofrendo assim metabolização, sofrendo o processo de efeito de primeira passagem. Então, as veias que não levam para o efeito de primeira passagem são veias hemorroidal média e veia hemorroidal inferior. Beleza? Deu para ficar gravado isso na cabeça de vocês? Se eu perguntar isso na prova, dá para tirar uma nota boa aí? Beleza. Bom, essa aqui são uma das formas do supositório, tá? Essa aqui é uma forma. E essa aqui é uma forma. Professor, mas uma está mais clarinha, a outra está mais esbranquiçada. O que pode acontecer? Você tem como fazer esses supositórios por cera, como manteiga de cacau e manteiga de cupuaçu e outras manteigas. E você também pode fazer eles também com glicerinas e outros componentes. Por isso que o de glicerina ele é mais transparente, quanto o de manteiga ele é mais opaco. Tá ok? Deu para entender até agora? Gente, ficou alguma dúvida sobre supositório? Deu para entender? Se eu perguntar na prova qual é a melhor forma de um supositório, lembre-se que o supositório ele tem que fundir, ele tem que ficar na fusão entre 32 e 37 graus. Ele tem que aguentar uma temperatura de 32 a 37 graus, aonde ele irá fundir nessa temperatura, liberando o princípio ativo. Tá ok? Beleza? Se eu perguntar quais são as razões para o médico prescrever um supositório, eu já citei, que são patologias gástricas, quando o medicamento é inativado pelo suco gástrico, quando existe problema de ingestão e cirurgia no trato bucal, pacientes em coma, quando o medicamento provoca náuseas e pediatria e geriatria. Tá ok? Então, sobre ação sistêmica e ação local, eu não vou repetir porque no vídeo anterior a esse eu acho que ficou bem claro. Caso não tenha ficado muito claro, vocês podem mandar uma mensagem para mim por via WhatsApp que eu explicarei novamente. Tá ok? Bom, esse aqui, existem várias formas de fazer um supositório. Mas esse aqui que eu coloquei para vocês é um molde manual de supositório. O que acontece? Você vai fundir a matéria-prima, vai colocar o que você fundiu nesses buraquinhos, mas você fecha, tá? Com essa outra parte aqui. Você fecha ele bem, depois você coloca o que você fundiu nesses buraquinhos e depois de seco, você vai e retira os moldes, que aí ele vai ficar assim, ó, supositório. Tá ok? Gente, alguma dúvida até agora para supositório? Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma aula de supositório. Quem quiser levar para casa ou também aplicar, também não tem problema. Brincadeira, essa aula a gente não vai ter de como fazer um supositório, tá? Qualquer coisa eu vejo se der tempo, pois essa aula prática de supositório não tem no nosso laboratório, pelo menos não tem na apostila. Se a gente fizer todas as formas que tem na apostila e sobrar um tempo, eu até posso ver para a gente fazer essa forma, mas eu não dou garantia, tá ok?
de que vai dar tempo, pois a gente tem bastante prática para fazer.